Ouça com cuidado, porque o que estou prestes a dizer que você pode doer. Pode deixá-lo desconfortável. Isso pode fazer você questionar todas as decisões que você tomou até agora, mas também pode libertar. Lu, você está vivendo uma mentira toda a sua vida. Eles disseram quem você deveria ser, o que você deve fazer, como deve agir. Você tem sido moldado desde a infância para se encaixar em um molde que nunca escolheu, e a pior parte é que o aceitou sem protestar. Toda vez que você olha no espelho, você vê um reflexo que não reconhece completamente porque essa imagem não é realmente sua. É uma construção das expectativas de outras pessoas. Você é o produto das opiniões dos outros. Quer prova? Pense em todas as vezes que você escondeu o que realmente pensa por medo de ser julgado. Lembra, se toda vez que você seguia um caminho que não queria, porque alguém o convenceu de que era o certo? E aqui está a pior parte: você se tornou sua própria prisão. Você não precisa de mais ninguém para controlar. Lu, porque você se censura. Você aprendeu a usar uma máscara e agora acredita que é essa máscara, mas não está, e sabe disso. Há uma parte de você que grita em silêncio, que quer se libertar, que está cansado de viver pelas regras de outras pessoas. Mas você a ignora. Você o silencia com distrações, com desculpas, com a rotina de um dia após a outra, como se o tempo fosse infinito. Mas não é. E a cada segundo que você continua vivendo assim é um segundo, você nunca voltará. Então me diga, quanto mais você vai esperar? Por quanto tempo você continuará sendo apenas um espectador em sua própria vida? Porque aqui está a verdade: a vida não começa quando você se formar, quando você compra uma casa, quando encontra um parceiro. A vida começa quando você se encontra, quando se atreve a olhar profundamente e aceitar o que vê. O bom, o ruim, o escuro, o brilhante, tudo. Mas isso é assustador, porque encontrar o seu verdadeiro eu significa destruir tudo o que você não é. E isso significa dor. Significa deixar de lado os relacionamentos que não estão mais alinhados com você. Significa questionar crenças que você teve toda a sua vida. Significa enfrentar sua sombra, aquelas partes de si mesmo que você enterrou com vergonha ou medo. Você sabe do que estou falando, não é? Aqueles pensamentos que o atacam à noite, aquelas lembranças que você tenta esquecer, as inseguranças que você finge não ter. Essa é a sua sombra. E até você enfrentá-lo, você nunca estará livre, porque aqui está o paradoxo: o que você mais teme em si é, na realidade, a chave para a sua autenticidade. Sua escuridão não é seu inimigo. É a sua maior fonte de poder, mas apenas se você aceitar, apenas se você parar de correr. Olhe para si mesmo de perto. Quanto do que você faz é realmente sua escolha? Quantos de seus desejos são realmente seus, e não de outra pessoa? Quanto da sua vida é uma mentira? Eles venderam a ideia de que ser você mesmo é perigoso, que não se encaixar é um problema, que ser diferente é uma falha. Mas a verdade está: se encaixando é a maior armadilha de tudo. Porque toda vez que você se força a se encaixar, você se afasta mais de sua essência. E quando isso acontece, você se torna fraco, fácil de manipular, apenas um peão no tabuleiro de xadrez de outra pessoa. Mas aqui está uma saída. Não é fácil, mas real. Deixe de lado a necessidade de aprovação. Você não se encaixa, você se afasta da sua essência, e quando isso acontece, fica fraco, fácil de manipular. Apenas um peão no tabuleiro de xadrez de outra pessoa. Mas aqui está uma saída. Não é fácil, mas real. Deixe de lado a necessidade de aprovação. Você não precisa da permissão de ninguém para ser quem você realmente é. Você não precisa justificar seus desejos, suas escolhas, seu caminho. Você não precisa ser entendido por todos, porque a maioria das pessoas nem sequer se entende. Pense nisso: as pessoas que realmente deixam uma marca no mundo não são as que seguem cegamente as regras. São eles que ousam quebrar luz, aqueles que desafiam as expectativas, aqueles que vivem sem desculpas por serem quem são. A questão é: você ousa? Você tem a coragem de parar de se apresentar para os outros e começar a viver por si mesmo? Porque se não o fizer, você permanecerá preso nesta vida emprestada, neste teatro absurdo, onde você desempenha um papel que não é seu. Mas se você decidir fazê-lo, se decidir se encontrar, prepare-se, porque não será fácil. As pessoas não querem que você mude.
Eles preferem que você, previsível, controlável, permaneça dentro dos limites que eles impuseram a você. Eles vão chamar-lo de egoísta. Eles dirão que você se tornou estranho, que mudou. E eles estarão certos, porque depois de se encontrar você nunca pode voltar. Você não pode permanecer o mesmo depois de descobrir seu verdadeiro potencial, depois de perceber que sempre teve o poder de escolher, criar, ser gratuito. Então, aqui está o desafio: ouse olhar para si mesmo sem filtros. Ouse destruir o que você não é. Ouse abraçar quem você sempre foi, porque a vida não começa com sucesso. A vida começa com a verdade, e a verdade é você. E agora que você sabe, que você ouviu, que sentiu, o que fará com essa verdade? Porque aqui está a parte que ninguém diz encontrar. Se não é um destino, é um processo. Não há sentido em que você possa dizer, é isso. Eu me conheço plenamente. É uma jornada interminável, uma guerra interna entre quem você é e quem você estava condicionado a ser. Todos os dias, você enfrentará uma decisão: continue mentindo para si mesmo, ou continue se descobrindo. Quer saber qual é o maior obstáculo? Anexo. Anexo ao que você já sabe, mesmo que machuque você. Anexo a uma identidade falsa apenas porque é confortável. Apego a pessoas que não acrescentam nada à sua vida, mas dão a você a ilusão de segurança. E o pior de tudo é o apego à versão antiga de si mesmo, a versão fraca, complacente e medrosa, mas familiar, porque o familiar é tentador, mesmo quando é uma prisão. A questão é: você está disposto a deixar ir? Porque se você realmente quer se encontrar, precisa morrer muitas vezes na vida, não fisicamente, mas mental e emocionalmente. Você tem que deixar suas desculpas morrer, seus medos, suas limitações. Você tem que matar o você que foi criado apenas para se encaixar. E isso dói. É aterrorizante, porque a princípio, quando você destruir o falso, tudo o que resta é o vazio. E o vazio é assustador. Mas esse vazio é liberdade. A maioria das pessoas nunca o preenche com seus verdadeiros eus. Eles o preenchem com mais distrações, mais validação externa, mais ruído. Eles se convencem de que estão bem, de que não precisam mudar, e continuam girando em círculos, nunca avançando, nunca acordando. Você não pode ser um deles. Porque se você chegou até aqui, se ainda está ouvindo isso, significa que há algo dentro de você que se recusa a se estabelecer. Algo que está gritando há anos, implorando, para olhar além do teatro em que você mora. Então, eu vou fazer uma pergunta que mudará tudo se você não tivesse medo. Se não tivesse a responder a ninguém, se o julgamento de outros que não existia, como você viveria? O que você faria de diferente? Porque essa resposta, a que você tem evitado a vida inteira, dirá exatamente quem você é. Mas saber não é suficiente. Imaginar não é suficiente. Você tem que agir. Porque se você descobrir quem você é e não faz nada a respeito, será pior do que nunca saber. Você viverá com o peso de uma verdade que não teve coragem de honrar. E esse fardo é insuportável. Então me diga, você vai dar o primeiro passo? Porque, depois de ouvir isso, você não pode voltar. Você tem duas opções: ignore e continue vivendo como se nada tivesse acontecido, ou aceite e use o para acordar para se tornar quem você sempre era para ser. Você decide.